declaração breve, irmãos. Marcos 10, versículo 6 declara assim: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, e Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam em uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Porquanto ninguém separa o que Deus uniu. Amém? Eu peço a todos, mesa sentada, levante suas mãos para cá. Vamos estar abençoando eles e essa cerimônia nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos primeiramente te agradecer por esse momento, Deus, por esse presente ao qual concedeu sobre as nossas vidas e sobre a vida do Vinícius e da Sara nessa noite. E Deus, que essa cerimônia, Pai, esse nosso matrimonial venha a ser mais abençoado, assim como o Senhor abençoou e vai abençoar mais e mais, em nome de Jesus. A vida do Vinícius, a vida da Sara, a vida de cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como nós vemos aqui, que Deus uniu, o homem jamais pode separar, né? Assim como a Bíblia também nos fala que, né, que é o cordão de 3 dobras, que jamais se quebra. E na vida do Vinícius, na vida da Sara, tem um Deus poderoso, né? Esse é o cordão de 3 dobras que jamais se quebra. Tudo que vocês fizerem, né? Que eu tenho certeza que você faz isso. Sempre Deus em primeiro lugar. E eu pegando os pontos principais aqui sobre o casamento. O casamento é um plano de Deus, né? Gênesis 2,18. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade, né? Que vocês, esse é o plano de Deus. É que um ajudando o outro, né? Um explorando o outro, mas seja ajudadora, seja idônea, né? E como eu conheço a vida deles, eu sei que é sempre um ajudando o outro, né? Naquela medida do possível. E eu sei que Deus vai abençoar mais e mais. Segundo tópico, o casamento, ele é uma aliança, que está em Mateus 19, versículo 6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só, porquanto que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, é uma aliança de Deus, né? A aliança, ela tem esse giro de 360 graus e não tem para onde se quebrar. Por isso que é uma aliança com Deus, sem aliança, né? Daqui a pouco vai ter os votos das alianças, que nada vai quebrar, porque Deus uniu esse casamento, Deus uniu essas duas pessoas, em nome de Jesus. E o casamento ele reflete o amor de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Repetindo, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esse é o papel do marido, né? A mulher vai sempre respeitar, vai sempre ter opinião, mas o papel de morrer, né, é seu, meu filho. É o papel do homem. Assim como Cristo, ele morreu pela igreja, nós precisamos dar toda a nossa vida, né? A nossa esposa, assim como o Vinícius vai dar toda a sua vida mais uma vez, né, para Sara, em nome de Jesus, e refletindo sempre esse amor. Tem coisa que não vai ser a vontade dele, mas ele precisa estar em concordância, ligado em Deus, alinhado em Deus, né, para que tenha esse amor, não ter contrito, não ter briga, em nome de Jesus. Eu fiquei sabendo que o pessoal de Oliveira é muito bravo, e depois fiquei sabendo que ela já foi lutadora, então ele tem que ficar, né, amando mesmo, né, seja idôneo em nome de Jesus. E 4 tópico, o casamento se sustenta no perdão. Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, né, pelos seus casos, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Jamais durmam, né, com a falta de perdão, com a falta de rancor, defendendo os homens aqui, e eu tenho que defender os homens também. Muitas vezes, né, nós, né, instinto animal, nós machucamos mesmo o coração das mulheres, mas se elas não falar, nós não vamos saber. Amém, irmãos? Aí elas ficam 3, 4 dias com a cara fechada. Mas o que foi? Você tá fazendo engraçadinho, né? Mas porque muitas vezes nós foi algo à toa, teve aquele relacionamento ali, para nós estava kit.
precisam falar, amém? Não dormir com mágoa do outro, né? Não dormir machucado, mas libera o perdão, assim como Cristo perdoou cada um de nós, né? Vocês, quando tiver uma briga, né? Nada de briga, tá, Vinícius? Em nome de Jesus, que ela te bate, é judoca, né? Mas pede perdão, em nome de Jesus, para que venha sustentar esse amor. Porque o amor a gente tem que semear cada dia mais e mais. O amor você planta, você continua semeando, né? Porque a mágoa, a falta de perdão, a falta de confiança, muitas vezes quebra os relacionamentos. E muitas vezes nós homens precisamos ficar até mais calados e ouvir mais, deixar a tempestade passar. Um dos frutos do Espírito, que é longanimidade. Tem coisas que a gente não vai resolver no mesmo dia. Deixa o tempo passar. E você depois resolve, mas com perdão, em nome de Jesus, amém? O casamento e a aliança dos teus filhos, que seja quebrado nesta hora, pela aliança verdadeira e pura do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que a bênção do Senhor esteja cada dia sobre a aliança dos teus filhos, e que eles possam viver, ó Deus, cada promessa descrita no Salmo 139, verso 16, antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha escrito dia a dia a sua história, e que essa história se cumpra segundo a perfeita vontade do Senhor. Por isso, ó Deus, nós consagramos essas alianças agora a Ti e declaramos que a bênção permaneça e prevaleça sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos pedir continuidade, vamos pedir a entrada da Santa Ceia. Entregue na crucificação
sangue derramado para as nossas vidas. E para mim a segunda aliança mais profunda que existe é a aliança de um casal. Não existe outra aliança mais profunda que essa. E o pastor leu sobre o texto de Eclesiastes 4, o verso 9, que é melhor serem dois que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Mas eu queria ressaltar o versículo 5, que diz que se um cair, o outro levanta. Só que nos dias que nós estamos vivendo hoje, essa aliança tem sido banalizada, e quase que a mesma proporção fora da igreja é a mesma proporção de divórcio dentro da igreja, porque essa aliança tem sido banalizada. A maior aliança entre dois seres humanos, que é o casamento, que é o maior nível de intimidade que pode existir entre dois seres humanos, tem sido banalizado. E o meu conselho para vocês, antes de participar desse momento, é que essa aliança seja somente menos importante que a sua aliança com Deus. E respeitar e ser fiel ao ministro em toda circunstância, até que a morte separa. A resposta é sim. Prometo. Sim, prometo. Amém. Glória a Deus. Amém. E diante disso, que entre as alianças em nome de Jesus.